alimentação da população mudou muito nas últimas décadas. Produtos prontos, industrializados e ultraprocessados fazem parte do dia a dia. Mas a ciência tem mostrado que esse padrão alimentar pode trazer impactos importantes para o metabolismo e a saúde do coração. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Se você tem um CNPJ, pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Acesse unimedpoa.com.br e consulte. Para conversar sobre esse tema, o Viver Bem Guaíba recebe a doutora Luciana Versosa Viana, endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, nutróloga pela Associação Brasileira de Nutrologia e professora do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, Paula, pelo convite para falar sobre esse tema tão importante, que é a alimentação da população brasileira. Vamos lá. Perfeito, principalmente em relação à questão dos alimentos ultraprocessados, aí, os estragos aí, né, doutora? Exatamente. Doutora Luciana, o que são alimentos ultraprocessados, para a gente poder elucidar um pouco essa questão, né? E como é que o ouvinte consegue identificá-los no dia a dia nas prateleiras aí dos supermercados? Perfeito. Então, os alimentos ultraprocessados, né, eles fazem parte da classificação nova dos alimentos. Essa classificação ela foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores brasileiros da USP, liderados pelo Dr. Carlos Monteiro. O que acontece? Nessa classificação, a gente sai um pouco daquela classificação tradicional de proteínas, carboidratos e gorduras e passa a classificar os alimentos pelo seu grau de processamento. O que significa isso? A gente tem 4 classificações para os alimentos. Então, a gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados, que são as frutas, o feijão que a gente vai, né, comprar no supermercado ali no pacotinho, o arroz, o leite, que apesar de ter um mínimo processamento, que é a pasteurização, ele é considerado um alimento minimamente processado. Então, esses são os exemplos do primeiro grupo. No segundo grupo, a gente tem os ingredientes culinários. O que são os ingredientes culinários? Açúcar, sal, gordura, manteiga, óleos, que são utilizados na preparação dos alimentos. A gente vai usar esses produtos para preparar o nosso alimento em casa. Certo. Daí a gente tem os alimentos processados. O que são os alimentos processados? São os alimentos do grupo 1 misturados com os alimentos do grupo 2. Então, assim, a gente vai consumir alimentos processados da maneira que a gente consome na nossa casa. A gente vai fazer este alimento, tá? Então, fazer o feijão, cozinhar, botar sal, botar temperos. A gente vai consumir ele num restaurante, mas ele não tem um processamento industrial. E aí a gente chega no quarto grupo, que esse sim é o nosso grupo de interesse, que são os alimentos ultraprocessados. Então, o que são os alimentos ultraprocessados? São produtos alimentícios, se a gente for falar assim, tá? Que recebem a adição de produtos industriais, como corantes, emulsificantes, realçadores de sabor, adoçantes. Todos esses produtos, eles são feitos para aumentar a palatabilidade do alimento. Então, a gente vai comer mais, mudar a textura do alimento e esses alimentos, a gente não consegue produzir eles da mesma maneira com que a gente compra eles no supermercado. Então, a gente não tem esses ingredientes à disposição na nossa casa. Quer dizer, tudo muito artificial, né? Eles contêm, né, esses aditivos exatos, né, que não estão à disposição. Então, uma maneira prática de identificar os alimentos ultraprocessados é olhando os rótulos, a rotulagem e os ingredientes dos alimentos. Quando a gente vai ver os ingredientes, se tem coisas que a gente não está familiarizado, se não tem na nossa casa, se a gente não tem disponível, e se o alimento tem um número mágico, assim, que é o que o Guia Alimentar da População Brasileira coloca, 5 ou mais ingredientes ali, tá? Esse alimento muito provavelmente é um alimento ultraprocessado. Perfeito. Quer dizer, no rótulo a gente pode pegar, vamos dizer, um pacote de biscoito. Isso, nos ingredientes ali.
né? Perfeito. Na rotulagem, nos ingredientes. Porque tem hoje aquele aviso excesso de açúcar, de sal e tal, mas é diferente, é toda aquela informação que tem no rótulo, geralmente atrás, com as letras bem pequenininhas. Exatamente. Na verdade, os alimentos ultraprocessados, eles são ricos, muitas vezes em açúcar, em gordura, em sódio, mas não é exatamente isso que classifica um alimento como ultraprocessado, né? Perfeito. A gente precisa desses outros aditivos industriais para poder classificar esses alimentos em ultraprocessados. E, doutora Luciana, esses produtos estão cada vez mais presentes na alimentação das pessoas, né? O que explica esse aumento tão grande de consumo dos ultraprocessados? Bom, só para te ter uma ideia, esse mesmo grupo do Dr. Monteiro publicou agora em final de novembro de 2025 uma grande revisão na revista Lancet, que é uma revista muito importante, né, para a comunidade médica. Não só ele, tá? É um grupo de pesquisadores internacionais também, do qual ele fez parte. Então, eles publicaram 3 artigos falando sobre ultraprocessados e sobre o impacto na saúde. E no Brasil, se a gente for pensar em termos de aumento de consumo de ultraprocessados, nas últimas 4 décadas, ele aumentou de 10% para 23%. Então, é um aumento expressivo. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, existe um aumento, um consumo mais ou menos constante, que é cerca de 50% das calorias da alimentação são consumidas através de alimentos ultraprocessados. E aí tu me perguntou assim, por que eles estão cada vez mais presentes e o que explica esse aumento de consumo? É justamente isso que a gente falou. Eles são altamente palatáveis, né? Eles têm uma crocância, eles são práticos, existe um marketing muito grande em cima daquilo, a gente vive num mundo corrido, cada vez mais sem tempo, então assim, quem nunca, né, fez um macarrão instantâneo, pegou um pacotinho de bolacha rapidamente, então eles assim, estão presentes na nossa vida de uma maneira muito fácil. Claro. Muito prática. E a propaganda em torno deles é muito grande, Sim, né? São as embalagens coloridas, né? E agora também piorou muito, porque agora diz sabor chocolate. Exatamente. Sabor de morango. Exatamente. Isso podem ser só realçadores de sabor e não a fruta em si, não o morango em si, que está ali fazendo parte daquele alimento, se é que a gente possa dizer assim, né? Claro. Hoje, os ultraprocessados já são reconhecidos como um importante fator de risco cardiometabólico, né? O que a ciência mostra sobre a relação entre esse tipo de alimento e doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares? Existe uma grande gama de estudos que já correlacionam o consumo de ultraprocessados com doenças crônicas. Não só diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, mas alguns tipos de câncer, até doença mental, doença inflamatória intestinal. Então, assim, a gama de associação entre o consumo de ultraprocessados e doenças é muito grande, tá? Quando a gente pensa, assim, em termos de ciência, a gente tem que pensar que a ciência da alimentação é um pouquinho diferente. A gente baseia os nossos dados em ciência da alimentação muito em estudos que a gente chama observacionais, em que a gente faz questionários com as pessoas, que vê quanto que elas consomem e vai observando elas ao longo do tempo para ver se elas vão desenvolver as doenças. Esses são estudos observacionais que eles mostram a associação entre um fator e uma doença. Então, nessa mesma revisão do grupo que foi publicada no Lancet, eles mostraram que de 104 estudos que relacionavam o consumo de ultraprocessados, 92 associavam ele com um ou mais desfechos negativos para a saúde. Então, isso é muito importante. São estudos de associação, a maioria observacionais, e a maioria deles compara, assim, o menor consumo com o maior consumo. Né? Não é exatamente não consumir nunca, é o maior com o menor. Com grupos populacionais. Exatamente, com grupos populacionais. Né? Muitas pessoas acreditam que o problema está apenas no excesso de açúcar, gordura ou sal, né? Como a gente estava comentando aqui. Mas os estudos mostram que o risco vai além disso, né? Quais são os outros fatores presentes nesses alimentos que impactam realmente a saúde?
o consumo de açúcar, sal, gorduras, né, contidos nessas substâncias, eles são importantes. Mas, além disso, a gente tem os corantes, os adoçantes, os emulsificadores, né, os aditivos todos que não são alimentos. A gente não sabe exatamente qual é o papel dessas substâncias químicas no organismo. Só para te ter uma ideia, os ultraprocessados, alguns deles podem conter nas embalagens, né, o que a gente chama de disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos são substâncias que causam alterações no funcionamento das glândulas. Olha só. Então, esses aditivos, essas embalagens, às vezes a embalagem quando é aquecida, por exemplo, se a gente compra uma massa, uma coisa e bota no micro-ondas. Uma sopa, aquelas, né, de pacote. Isso! Aquilo pode liberar substâncias que vão ter impacto no nosso organismo, que vão além do açúcar, da gordura e do sal que está adicionado, que também é alto nessas produtos, né? Porque eles fazem com que o alimento fique mais saboroso, mais palatável, né? E que a gente queira comer mais, assim. Então, tem isso também. Até a questão para risco de câncer, né? Já tem evidências que demonstram, né? Então, tem estudos de associação mostrando aumento de determinados cânceres. Para a pessoa que consome em excesso. Para a pessoa que câncer consome... de intestino. Isso, maior consumo versus menor consumo, né? Do ponto de vista do organismo, doutora Luciana, o que acontece quando uma pessoa consome ultraprocessados de forma frequente ao longo dos anos? Pois é. Então, assim, esses estudos que nos mostram esses desfechos negativos, eles geralmente são feitos acompanhando as pessoas por muito tempo, né? Mas a gente tem um estudo bem legal, que é um estudo pequeno, mas que foi como se fosse um Big Brother da alimentação, tá? Eles pegaram, então, 20 pessoas e testaram nessas pessoas durante 14 dias num ambiente controlado. Um grupo eles deram alimentos ultraprocessados, e no outro eles deram não ultraprocessados. Toda a alimentação, a pessoa podia ingerir o que ela quisesse e a quantidade daqueles macronutrientes que eu falei no início, que não são o foco da classificação, então, a quantidade de proteínas, carboidratos e gordura era igual nos dois grupos. E o que eles viram? Que durante o consumo de ultraprocessados, porque eles pegaram e depois eles inverteram. Eles deram 14 dias, fizeram um período de espaçamento e depois eles inverteram o grupo para dizer assim, as pessoas podem não ser exatamente iguais, né? Claro. Eles viram que nesse grupo que consumiu os ultraprocessados, durante o consumo de ultraprocessados, houve um aumento da ingestão de calorias em cerca de 500 calorias por dia, o que é um monte, e um aumento de quase 1 quilo. E quando eles comeram alimentação não processada, eles perderam peso e diminuíram o consumo calórico. Então, a longo prazo, se a gente for pensar, isso vai levar a um aumento de obesidade, e aí a obesidade com todos os seus comemorativos que aumentam a chance de várias outras doenças também. Com certeza, doenças associadas, né? Exatamente. Então, assim, sendo muito grosseiro nesse exemplo, não, mas é interessante né? Esse estudo, de que ele acaba sendo representativo, se demonstrando assim como funciona a sociedade, né? Em curto prazo, né? Porque os outros estudos demoram muitos anos, mas a gente conseguiu ver em mais ou menos um mês o que acontece se tu comer 14 dias de ultraprocessado e uma alimentação não processada, nas mesmas pessoas, no mesmo grupo. Olha só. E, doutora Luciana, há pesquisas que mostram um aumento expressivo do risco de mortalidade associado ao consumo elevado desses produtos. Como interpretar esses dados sem alarmismo, mas com responsabilidade? Aqui eu acho que a gente tem que falar de um outro conceito, que é o conceito de padrão alimentar. Padrão alimentar é o que a gente come no nosso dia a dia, tá? É o que classifica a maior parte da nossa alimentação. Então, eu posso ter um padrão alimentar de alto consumo de ultraprocessados, eu posso ter um padrão alimentar mais parecido com a dieta mediterrânea, que é considerado o padrão alimentar mais saudável do mundo, né? Então, e quando eu falo assim, em padrão alimentar de consumo de ultraprocessados, é muito que o grupo do Dr. Monteiro fala, ele nunca vem sozinho, ele não é só o refrigerante. A pessoa que consome o refrigerante, ela
consome também a bolachinha recheada, ela consome o macarrão instantâneo, ela consome pouca fruta, pouca verdura, porque o consumo do ultraprocessado também, ele tira o espaço dos outros alimentos. É um padrão, né? A pessoa segue esse padrão. É um padrão, exatamente. Então, sem alarmismo, a gente precisa procurar padrões alimentares saudáveis. Então, a gente precisa nos voltar às origens e procurar comer mais parecido com o que comia a nossa avó. Então, assim, há 40 anos e feijão, atrás. né? Que é super importante, está sendo tão abandonado aí no dia a dia. O padrão alimentar brasileiro, que é o padrão do arroz, feijão, a salada e uma proteína, é considerado um padrão alimentar saudável. Então, a gente comer arroz e feijão é bom, gente. É isso aí, faz parte. Exatamente. E nós somos referência até, inclusive, né, doutora Luciana? Isso para outros países também, em termos de alimentação. Isso, o nosso guia alimentar da população brasileira, ele é considerado um dos melhores guias alimentares do mundo. Então, ele é muito, muito, muito bem feito. Equilibrado. E a gente pode acessar ele pela internet, ele é uma linguagem acessível, ele tem exemplos de alimentos, ele tem fotos, ele tem ideias, né? Então, é muito legal. Até para elaboração de pratos também, né? Exato. A American Heart Association ressalta que nem todos os ultraprocessados são iguais. O que isso significa na prática para quem está nos ouvindo? A classificação nova, ela tem alguns críticos, né? Ela é uma classificação, como eu disse, ela vai considerar os alimentos como um grupo em geral. O que a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, coloca na página oficial deles? Eles colocam a pergunta seguinte: os alimentos ultraprocessados são bons ou são ruins? E a resposta deles mesma é: os experts dizem que depende do que você come. Tá? Isso é o que está lá. Então, o que a American Heart coloca? Que comer um pão integral, né, que a gente compra ensacadinho no supermercado, um pão fatiado, ele não é de todo ruim. Ou comer um iogurte com sabor não é de todo ruim. Ou comer a pasta de amendoim, que é muito comum no consumo americano. Verdade. Né? Desde que em pequena quantidade, não é ruim. O que o grupo do Dr. Monteiro argumenta, tá? Adorei. Que para todo ultraprocessado, tu tem uma versão menos processada que pode ser mais saudável. Então, em vez de a pessoa comprar, eu sei que é prático, consumir o pão fatiado que a gente compra no supermercado, a gente pode comprar um pão numa padaria que tenha sido feito, né? Que a gente consiga saber melhor, ter mais controle dos ingredientes. Então, em vez de comer um iogurte ou uma bebida láctea, consumir uma bebida láctea com sabor de morango, eu posso pegar um iogurte permissiva, talvez, digamos assim. Do grupo daqui, né? Brasileiro, Exato, que né? exatamente dá alternativas que são saudáveis e alternativas que a gente também pode consumir, né? Que não são tão complicadas assim de consumir. Perfeito. E quais são os tipos de ultraprocessados que são considerados mais prejudiciais à saúde do coração e do metabolismo? A gente poder citar aí algumas substâncias. Pois é, aí é que tá o problema, né? A gente tem essa dificuldade porque a maioria dos estudos eles não são feitos separando exatamente o ultraprocessado. Eles comparam o maior com o menor consumo, na maioria dos estudos. Com a questão da quantidade. Da quantidade. Então, assim, existem alguns estudos que eles são mais inconclusivos, por exemplo, para o consumo de iogurte, para o consumo de grãos integrais, né? Que daí tu vai classificar como um todo grãos integrais e daí não separa tanto, né? Então, isso ainda é um problema na ciência. Acho que a gente ainda precisa de mais resultados, mas eu acho que a mensagem final, né, assim, que tem que ficar é que a gente tem que se preocupar com os ultraprocessados como um todo. Com aquela coisa de muitos ingredientes, muitos aditivos, muitas coisas que a gente não conhece, que a gente não tem em casa. E não ficar procurando qual que é o melhor, qual que é o pior. Que não estão disponíveis na natureza, né? Exato. Assim. E se a gente tem uma alternativa mais saudável, por que não consumir aquela
alternativa menos processada e mais Até saudável. o exemplo desse pão de sanduíche que a gente compra muitas vezes aí em supermercado, a gente se deixa 3, 4 dias, 5 dias, eu já deixei, voltei, viajei, uma semana ele estava ali intacto. Ele não mofa, né? Ele não mofa, diferente do pão. Nem os micro-organismos querem ele. Coisa incrível, né? Quer dizer que esses pães que dizem, é natural, é integral, 90% integral, 75% de grãos, multigrãos. Como é que é isso, doutora Luciana? É que ele pode ter os grãos integrais ali. O problema são os aditivos, os conservantes que são colocados nele para durar mais, entendeu? Perfeito. Uma coisa é ele ser feito com grão integral, né? Que tem menos... Aí a gente vai... não é tanto o processamento, é o descascar, o refinamento ali da farinha, digamos assim. E, ao mesmo tempo, eu posso ter os aditivos que vai fazer com que ele dure mais tempo. Olha só como é importante para os ouvintes se darem conta, né? O pão integral, ele pode ser integral mesmo, ele pode conter o grão integral. Mas os conservantes que estão ali. Exatamente. Muitas pessoas pensam, eu faço exercício, então posso comer esse tipo de alimento sem problemas. Isso é um mito, né, doutora? Sim, na verdade, assim, o que a gente coloca para ser os pilares de um estilo de vida saudável? São atividade física, alimentação saudável, sono, que é uma coisa que tem sido cada vez mais estudada, né? Permeia todas as áreas. Exatamente, todas as áreas. Então, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade, é uma proteção à saúde, né? E o controle do estresse, que é outra coisa que também não é falada. Então, assim, não existe um risco anula o outro, até onde eu saiba. E em grandes publicações também que avaliam a carga de doença, né? A gente tem uma publicação bem importante que sai de tempos em tempos que avalia a carga de doença. Então, dentro da carga de doença, a gente tem até fatores ambientais como a poluição do ambiente. É uma coisa que aumenta a nossa chance de ter doenças. Agrotóxicos também. Isso, tudo isso aumenta a carga de doença. E lá, nessa carga de doença, a gente tem inatividade física, baixo consumo de legumes e frutas, alto consumo de sal, tudo isso aumenta a carga de doença. Vai se somando, né? Vai se somando. Então, eu acho que a gente tem que procurar, dentro do possível, manter esses pilares. Reforçando, alimentação saudável, atividade física, sono, controle do estresse. Pensando em prevenção, como é que a alimentação pode ajudar a reduzir a pressão arterial e o risco de infarto e acidente vascular cerebral, né? O AVC? Então, assim, pensando em hipertensão. Em hipertensão, a gente tem um padrão alimentar e a gente sai um pouquinho dos ultraprocessados e volta para os padrões alimentares, que é o padrão alimentar DASH, que né, uma tradução livre seria uma estratégia dietética para impedir a hipertensão. Esse padrão alimentar, ele se baseia no baixo conteúdo de sódio, né, o baixo consumo de sódio, alimentos integrais, frutas, verduras e legumes e lácteos, então, né, o nosso leite, o iogurte, com baixo teor de gordura. Essa é a dieta DASH, essa é a dieta que a própria American Heart coloca como sendo a dieta número 1 em em prevenir, né, doenças cardiovasculares. A hipertensão, especificamente a hipertensão, tá? E daí, essa dieta, ela não só previne a hipertensão, como ela é capaz de reduzir tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. Tá? Também é possível, assim, acessar na internet exemplos de dieta DASH, é uma dieta bem conhecida, uma dieta bem estudada no controle da hipertensão. Falando mais em eventos cardiovasculares, a gente tem a dieta mediterrânea, né? Que é uma dieta que um padrão alimentar que tem ali uma base de alimentos integrais. Peixes, né? Peixes, azeite de oliva, oleaginosas, um baixo consumo de carne vermelha, que está associado à redução de risco cardiovascular. Perfeito. No consultório, a senhora percebe que as pessoas têm consciência do impacto dos ultraprocessados ou ainda existe assim muita confusão sobre esse tema?
Eu acho que a gente tem, assim, duas coisas bem importantes, né, Paulo? Eu acho que as pessoas até têm uma ideia do que são os ultraprocessados, que eles não fazem bem para a saúde. Talvez elas não tenham, assim, esse conhecimento dessa classificação, como a gente falou ali no início, mas eles têm uma consciência geral do que são os alimentos ultraprocessados e que eles não fazem bem para a saúde. Todo mundo já chega falando que refrigerante não faz bem para a saúde, né? Exato. Essa consciência coletiva, ela existe. O que é difícil é aplicar isso na nossa vida. É a mudança de hábito que é difícil. Porque, como a gente já falou, esses alimentos, eles são práticos, eles são baratos, eles têm um alto marketing em cima. Até o valor também, né? Isso, eles são muito palatáveis, né? Quando a gente está passando ali no supermercado, eles estão ali ou do lado do caixa, muitos deles, a gente pega ali achando que tá bom. E existe um marketing que não é assim, às vezes eles têm a propaganda de que, então tem grãos integrais. Tem grãos integrais, mas tem os aditivos também. É isso que aí comentaste, isso é importante atentar, né? Agora a gente falando para essa questão dos medicamentos, né, para emagrecimento, como os análogos de GLP-1, eles substituem uma alimentação saudável? As pessoas agora estão fazendo muito uso, que está sendo um grande resultado, né, doutora Luciana? Mas eu acho que é importante falar que eles não substituem uma alimentação saudável, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Emagrecer e ter uma alimentação saudável. São complementares, né? A perda de peso é importante, é benéfica. Essas medicações vieram para revolucionar realmente a medicina. Elas estão diminuindo uma série de complicações que a gente tinha da obesidade, uma série de doenças crônicas que a gente tinha associada nesses pacientes, melhoram a qualidade de vida e muita gente tem indicação realmente de usar. Isso também é importante dizer, né? A gente tem uma população que no Brasil a gente tem cerca de 31% da população com obesidade, então muita gente tem indicação. Vai se beneficiar, né? Vai se beneficiar. Fora as pessoas com sobrepeso, né? A gente tem as pessoas com sobrepeso também, que se tem outras comorbidades associadas, tem indicação do uso, e temos os diabéticos, as pessoas com diabetes, para quem foi desenvolvida essas medicações. Originalmente, elas foram desenvolvidas para tratar diabetes. Então, usar esses medicamentos é importantíssimo. Isso, né, proscreve, não sei se o uso de a alimentação saudável fica proscrito em relação a isso. Não, gente, a gente precisa dos alimentos, a gente precisa dos micronutrientes que estão contidos nas frutas, verduras, da proteína boa que está no feijão, na lentilha, no grão de bico, que a gente está deixando de consumir quando a gente consome alimentos ultraprocessados. E ainda mais falando em uso de medicação, agora como, né, as conhecidas canetas emagrecedoras, que não é o termo certo de se dizer, até porque ela veio dentro dessas evidências científicas para a questão do diabetes tipo 2, né, outras doenças. Exato. Mas é importante, a alimentação tem que andar junto. Exatamente. Para o público leigo entender, o que são esses medicamentos e em que situações eles realmente têm indicação médica? Tá. O que são esses medicamentos, tá? Esses medicamentos, eles são medicamentos que são derivados de peptídeos, de hormônios intestinais. Então, a indústria farmacêutica foi lá, modificou esses peptídeos que a gente produz em pequena quantidade no nosso organismo e eles têm um efeito, basicamente, grosso modo, de uma maneira bem simples, no cérebro e no nosso trato gastrointestinal. Então, eles fazem com que a gente tenha mais saciedade, a comida fique mais tempo dentro do estômago e daí isso é responsável um pouco pelos efeitos adversos da medicação. E a gente sinaliza ali que a gente não precisa comer tanto. E uma coisa muito importante dessas medicações é que elas parecem também reduzir um fenômeno que não se conhecia, que é o ruído alimentar. Então, pessoas com sobrepeso e obesidade, elas ficam tendo pensamentos intrusivos e todo o tempo em relação à comida. E aí, isso causa um desconforto e faz com que elas busquem mais alimentos. Essas medicações, né, isso é tudo uma coisa muito nova, a gente ainda está aprendendo com eles, elas parecem reduzir esse ruído. E aí a pessoa
consegue também ficar mais tranquila. E aí eu acho que é a grande janela de oportunidade para a pessoa reaprender a comer e comer mais saudável. Fazer uma reeducação alimentar. Fazer uma reeducação alimentar. Então, eu sempre falo isso para os pacientes no consultório. Tem que aproveitar o efeito positivo da medicação também em relação a isso. E transformar a tua alimentação. Até porque está muito ligado com a questão comportamental, né? Exato. A questão de ficar beliscando o dia inteiro, fora de hora. Se tu consegue, né? Tu vai beliscar um alimento ultraprocessado, é muito mais fácil de beliscar. Tu come com a mão, tu tá ali. Se tu vai fazer uma coisa consciente, se tu vai preparar o teu alimento, tu tem o tempo de preparação. Claro, descascar uma fruta. Exato, enfim. né? Uhum. Então, é possível emagrecer e melhorar a saúde cardiometabólica apenas com medicamentos sem mudar o padrão alimentar? Eu acho que não, né? A gente tem as duas coisas juntas. Se a gente pensar exatamente isso, nesse burden of disease, né? Que a gente chama, que é o peso dos componentes nas doenças como geral, a gente tem lá separado. A gente tem aumento de peso, mas a gente tem baixo consumo de frutas, verduras, alto consumo de sal. Então, assim, a gente vai diminuir a nossa carga de doença, mas a gente pode fazer coisas além, né, do que só emagrecer. A gente precisa melhorar a nossa qualidade alimentar como um todo. Com certeza, doutora Luciana. Para finalizar aqui, qual é a principal orientação prática que tu deixarias para quem quer reduzir o consumo de ultraprocessados, cuidar do coração e buscar um emagrecimento mais seguro? Então, assim, eu vou para um conselho que a gente já ouviu aí várias vezes: descasque mais e desembale menos. Então, esse é o principal, né? Perfeito. A gente tem que voltar para as nossas origens, a gente tem que reaprender a cozinhar. Isso é um problema, as pessoas não consideram. Durante muitos anos isso foi relegado a uma tarefa menor, e isso é uma tarefa importante, isso faz parte das habilidades para a vida. Então, assim, ter a consciência de que comer bem é comer comida caseira, que a gente consiga fazer em casa, né? Que a gente tenha alto valor nutricional e não só densidade calórica no que a gente está comendo, né? Isso vai fazer uma enorme diferença na nossa vida. Então, comer fruta, comer verdura, comer feijão, tá? Feijão é um bom marcador de qualidade alimentar. É uma proteína boa, arroz, né? A gente tem ali, então, um bom marcador das leguminosas como marcador de qualidade alimentar. Então, assim, coloque esses alimentos na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Perfeito. Se você tem um CNPJ, você pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Doutora Luciana Versosa, muito obrigada pela tua participação aqui, por nos ajudar a entender por que os alimentos ultraprocessados representam um risco que vai muito além das calorias, impactando diretamente na saúde cardiometabólica. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. No próximo bloco, seguimos com mais conteúdo de qualidade aqui no Viver Bem Guaíba. Seja qual for o seu verão, nosso cuidado vai com você. Vai tranquilo pro verão, vai com a Unimed Porto Alegre. E não saia daí. No próximo bloco, temos mais conteúdo de qualidade aqui no Viver Bem Guaíba. Estamos de volta com Viver Bem Guaíba. O verão está quente e chuvoso, e com ele aumentam os riscos para a saúde relacionados a mosquitos, escorpiões e outras pragas. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre para nos orientar sobre como nos proteger e o que a população deve fazer. Recebemos o Tiago Fazolo, biólogo da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Porto Alegre. Tiago, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, eu que agradeço o convite. Tiago, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, com as altas temperaturas e as chuvas de verão, Porto Alegre enfrenta um aumento de casos de dengue. Como está a situação da cidade em 2026? Eu queria só fazer um rápido resumo. O ano 2025, depois do inverno, veio frio, né, por um longo tempo. Isso nos ajuda, porque o mosquito com o frio ele demora mais o seu ciclo. Então, vamos dizer assim, ele demora mais para se reproduzir. E isso foi até o final do ano, se mantendo uma temperatura mais baixa. Então, nós estávamos no final ali em alerta, só que chegou agora no início de 2026...
já entramos num estado crítico na infestação do mosquito. A gente sabe que o pico da transmissão da doença, pelo histórico ali, 2023, 24, 25, foi em março, abril e maio, né? Então, é nesse momento que o mosquito começa a proliferar intensamente, e aí começa depois a transmissão, né? Então, nós temos que evitar que isso ocorra. Com certeza. E qual é o papel, exatamente, já pegando esse gancho, qual é o papel da população na prevenção da dengue e na eliminação de criadouros do mosquito, né, do Aedes aegypti? Isso. Assim, a gente tem que trabalhar junto, né? Temos que tentar que 2026 não seja tão ruim quanto os 2 últimos anos, que foi um pico gigantesco de casos, né? Nesses períodos que eu mencionei. Casos confirmados. De casos confirmados. Então nós temos que... Esse é o período de eliminar os criadouros, que são locais onde o mosquito se prolifera. Né? E o que são esses criadouros? Desde uma tampinha de garrafa, uma lona jogada no quintal ali, que possa acumular água, né? Um copinho, pratinho de planta. E isso são locais que o mosquito assim fica procurando para deixar os seus ovos. Então a população tem que nos auxiliar, nos ajudar a eliminar qualquer tipo desses criadouros. Qualquer tipo de foco, né? Qualquer tipo e qual de seria foco. A periodicidade ideal para fazer essa checagem, né? Não só para quem mora em casa, eu acho que é importante a gente dizer, mas em apartamentos, quem tem sacada, né? Certo. Se a cada 7 dias a população fizer sempre isso, nós já vamos ter uma redução bem significativa no número de mosquitos. Então, sempre a recomendação é essa, né? A cada 7 dias dê uma olhada no seu pátio, no seu entorno, e elimine qualquer foco. E uma questão muito importante é que às vezes, principalmente os pratinhos de planta, mas eu viro a água, ou o próprio potinho para água de PET, por exemplo, mas eu viro a água sempre, troco a água. Sempre peço que a cada 7 dias passe uma esponja em volta, porque os ovos do mosquito Aedes aegypti, a fêmea ela gruda esses ovos na parede do recipiente, sempre em contato com a água, mas grudados na parede. Então, se a pessoa virar, esses ovos não saem, vão estar ali. E aí, quando entrar em contato com a água, esse ciclo pode vir, né? Com certeza. Eclodir aí e virar larva e depois o mosquito. Então, sempre passa a esponja e elimine essa água ali na terra, enfim. Muitas pessoas acham, Thiago, que colocando que boa, vamos dizer certo. assim, em vários locais, assim, né, da área de serviço, em quintais. Podia explicar se realmente isso funciona? Certo. Então, né, o hipoclorito, a água sanitária, enfim, o princípio ativo dela é o cloro, né, que faz essa desinfecção, enfim. Ela vai matar, se tiver larvas ali, né, dependendo da concentração que tu coloca ali, 1 colher para 1 litro da água, 1 colher de sopa para 1 litro da água, mais ou menos, ele vai eliminar. Só que daqui a pouco tempo, tá? Algumas horas, esse cloro já vai sair, porque ele é muito volátil, né? E aí, se o mosquito vier deixar os seus ovos ali de novo, vai se criar, porque esse cloro não está mais presente, ele evaporou da água. Outra questão aqui, Thiago, a Secretaria de Saúde disponibiliza canais para denúncias, né, de focos de dengue. Tu pode nos dizer, assim, como é que funciona, né? O telefone que eu tenho aqui é 156. Isso. O 156, então, ele funciona para toda a prefeitura. Então, sempre que tiver qualquer denúncia, né, relacionado à dengue, entrar no canal 156, que já vai cair direto para a vigilância, né, para a gente averiguar o que está acontecendo, né, nessa denúncia aí. Aí, no caso, os técnicos vão até essa residência, esse local? Vão até essa residência. Nós também temos nossos agentes de endemias, né, que fazem a fiscalização. Não a fiscalização, eles vão visitar os lugares que mais tem, vamos dizer assim, infestação do mosquito, né? Então, às vezes, eles
podem auxiliar e orientar os moradores, né? Mas quando se tem, por exemplo, uma denúncia que é para fazer uma fiscalização, são os técnicos, então. Entendi. Vamos dizer, alguma área que está abandonada, vamos dizer, uma garagem que está fechada, isso, daí, foco. Aí, dependendo do caso, cai no setor de fiscalização e aí é feito... E tem um prazo, vamos dizer, se a pessoa liga para o 156 e fala que tem vários focos ali, né, do mosquito. Tem um prazo, assim, médio? Quando vai nessa questão da dengue, nós damos a prioridade, né, porque o ciclo do mosquito é curto, né, então nós temos que fazer o quanto antes, tudo depende da demanda. Hoje, Tiago, quantos bairros estão sendo mais atingidos assim na cidade, com os focos da dengue? A gente sabe que está bem feia a coisa, né? Exato. Nós temos onde está o Aedes, né, o site que a própria população pode acompanhar o monitoramento em tempo real, tá? Tanto no número de casos como na infestação do mosquito, nesse site tem. Então nós temos 910 armadilhas instaladas em 46 bairros de Porto Alegre, tá? E elas veem o aumento da infestação do mosquito, né? Então vai ver lá quantos mosquitos foram capturados. Então, a partir disso, a gente tem um índice de infestação. Então essa semana a gente observou que na maioria desses bairros apresentaram já uma infestação no nível crítico, tá? Então, mais de 40 bairros aí. Eu posso até trazer, assim, uma lista dos 10 bairros mais infestados, que é aí que a população tem que redobrar os cuidados para a eliminação de qualquer criadouro, né? Então, nós temos Jardim do Salso, Aparício Borges, Bom Jesus, Vila São José, Cidade Baixa, Vila João Pessoa, Medianeira, Rubem Berta, Partenon e Jardim Sabará. Então são os 10 bairros que nós temos com o maior índice de infestação. Então, os localidades aqui, vamos redobrar os cuidados aqui, né? Isso. E, Tiago, como é que é aplicado o uso de tecnologias recentes como a BRI no controle do mosquito e por que o controle químico precisa vir acompanhado da eliminação de criadouros? Tu me comentaste também, antes da entrevista aqui, sobre as estações disseminadoras de larvicidas, né? Como é que funciona? Então, nós temos aí 2 novas tecnologias que a gente trouxe para Porto Alegre. O BRI é a borrifação residual intradomiciliar. Começamos a fazer logo depois da enchente, né? Os primeiros locais que a gente fez foi os abrigos, né? Porque são locais que mais tem a aglomeração de pessoas, né? E o mosquito tem uma maior transmissão nesses locais, né? Principalmente agora, né? Quando começar a dengue, porque a gente sabe que às vezes o mosquito não está com o vírus, mas se ele pica a pessoa que está com o vírus, e muitas das pessoas vão na unidade de saúde já com sintomas, então se estiverem com o vírus e o mosquito picar elas lá, pode contaminar aquela população de mosquitos e esses mosquitos transmitir para outras pessoas. Então vem se buscando esses locais, né? Então vamos ampliando igrejas, enfim, como a gente consegue fazer dependendo da demanda. E a outra que a gente trouxe agora no final de 2025 são as estações disseminadoras larvicidas, em parceria com o Ministério da Saúde. Foi feito um estudo de risco e foram instalados então em 4 bairros, que foi Passo das Pedras, Bom Jesus, Vila João Pessoa e Vila São José. Como é que elas funcionam, né? É como se fosse... Porque as armadilhas, aquela que eu falei anteriormente, é para ver o monitoramento. Ela não vai combater a dengue, ela só vai me dizer o que está mais ou menos, o local que está mais ou menos infestado. Essa não, essa combate o mosquito. Então o mosquito é como se fosse uma armadilha, lá tem água, tem uma redinha que fica flutuando onde está impregnado um larvicida, e quando o mosquito vai pousar para colocar os seus ovos nesse pote, né, o mosquito pega esse larvicida e aí ele sai e vai em busca de outros criadouros. Olha só. E o que é esse produto? Ele é um produto que ele só atinge essa parte dos insetos, ele inibe que a larva se transforme em mosquito.
Então ele é bem, vamos dizer assim, bem seguro para o ser humano e animais. Eu ia perguntar isso, as pessoas não precisam se preocupar. Não. E que é bem melhor do que ficar, vamos dizer... Borrifando sem ser o foco mesmo, sem ser o foco. Tiago, eu gostaria que tu comentasse ainda sobre essa questão de conscientização da população, né? E até esse manejo junto com a fiscalização, os agentes, né, que vão nas residências. Como é que está sendo esse trabalho junto aos prefeitos das praças, né, da cidade, para até poder fazer esse vínculo maior e ter essa segurança, né, que a população pode entrar em contato também e saber quem são esses agentes de né? combate à endemia, sim. Nós estamos construindo um trabalho junto com as coordenadorias de saúde, justamente para fazer essa integração. Então, é uma segurança também, né? Os moradores souberem, hoje os agentes vão estar, então, porque a gente nunca sabe, né, quem que vai... exatamente, quem é que vai estar entrando exatamente. Identificado ali, além do colete, quer dizer, a pessoa tem a segurança de ligar para a prefeitura, é um 56? Pode ligar, se sentir, quero, né, tem um 56 lá, dá o nome da pessoa, a matrícula, enfim. Tiago, agora outra questão aqui, a presença de escorpiões, tá? Principalmente o amarelo, que tem sido um problema aqui em Porto Alegre. Quais medidas a população pode adotar para prevenir acidentes em casa e nos arredores, né? Bom, o escorpião amarelo, ele é bem complicado porque já se tem bastante histórico, principalmente aqui no centro. Ele sempre gosta de ficar nas frestas, né? Então eu tenho lá, por exemplo, um ralo, cuidar quando vai abrir um ralo, né? Caixas de luz, né? Gosto desses locais, então sempre cuidar porque eles estão ali. E ele tem aquele aguilhão, né? Que chama aquilo que dá a ferroada é ali que tem o veneno, né? E é muito rápido isso, né? Então nunca colocar a mão num escorpião, nunca, isso é jamais. Eu achei que nem um mosquito vai lá e pega. Tá lá, não, ele é muito rápido e se for o escorpião amarelo, imediatamente a pessoa que sofreu o acidente tem que ir pro HPS ou no Cristo Redentor, que são locais que tem o soro, tá? Porque dependendo da quantidade que o escorpião injetou do veneno, pode ser letal. Entendi. E de que forma a prefeitura hoje está agindo nesse combate no caso do escorpião? Então, o Núcleo de Fiscalização Ambiental, né, o NFA, ele realiza as capturas noturnas, né? Então, foram feitas 24 capturas noturnas, né, coletados mais de 300 escorpiões amarelos. Quando for ver o escorpião, pode ligar para o núcleo de fiscalização, tá? Que é o 3289-2428. Pode repetir de novo? 3289-2428. Tá? E também tem o canal 156 que ela pode... fazer esse direcionamento, isso, né? Que o pessoal vai até o local para fazer a busca, a identificação, enfim. Tiago, e no caso dos morcegos... também um problema aí bem frequente, né? Qual é a conduta correta ao encontrar um morcego dentro de casa ou em áreas públicas, né? Principalmente dentro de casa, às vezes a gente mora no centro histórico, cidade baixa, janelas, né, abertas agora no verão. Então, a gente tem que observar muito bem se é isolado um morcego, né? Não é colônia, também tem isso, né? Às vezes o morcego cai e tu vê que ele tá meio moribundo, meio lento, assim. Nós temos um setor lá na vigilância, que é o núcleo de antropozoonoses, que é o 3289-2450, tá? O que a pessoa pode fazer? Jogar uma toalha em cima, né? Se conseguir colocar um balde em cima e liga para nós que a gente vai buscar o animal, porque nós temos que fazer a coleta, tá, da amostra para ver se não está contaminado com a raiva e começar a mapear. Então, a pessoa entrou em contato com o morcego e teve uma lesão ali, tem que fazer a vacina. Tá? Então, procurar o posto de saúde para fazer o protocolo.
tá? E é isso. Então, se tiver algum animal envolvido, também liga para nós, que o setor da antropozoonose... Entendi. Mas é importante também, acho que, destacar em relação aos morcegos, que eles são importantes para o equilíbrio ambiental e controle de insetos, né? Exato. Matar morcego é crime, né? Tá na lei. Então, é crime, e eles são muito importantes para a polinização, né, e equilíbrio do ecossistema. A maioria dos morcegos, eles não são hematófagos, né? Então também tem isso, tem muitos morcegos que comem frutas. Enfim, então tem isso também, né? E às vezes a pessoa, o morcego vai lá, mas não tem nenhuma relação. A mesma coisa também em relação aos gambás, agora me lembrei. Os gambás. Então, geralmente numa região mais de mata, né? Evitar que o morador fique dando comida para os gambás, porque senão ele sempre vai retornar, vai vir na sua casa. E o ambiente dele é silvestre, não é? Claro, importante dizer que eles comem escorpiões, né? Os gambás podem se alimentar de escorpiões, né? Eles são, né? Enfim, não fazem mal a alguns. Não fazem. No caso dos ratos, né, que há pouco tempo aconteceu essa infestação, digamos assim, mais no centro histórico. Como é que a prefeitura está agindo em relação a isso? Tá. A prefeitura tem um serviço que é o controle de roedores, tá? Então, no que consiste? Nós fizemos toda a parte de orientação à comunidade, à população, né? E a gente vai lá avaliar o local, por que está acontecendo, né, essa proliferação. Porque nós temos, eu sempre digo, os ratos, eles gostam dos As, que é o acesso, o alimento, né, e o abrigo. Então, se ele tiver isso, ele vai proliferar. Vai se reproduzir, né? Vai se reproduzir, né? Isso é o instinto. Então, nós temos, se nós não fornecer e cuidar de não ter o alimento disponível, o acesso, eles não vão se proliferar intensamente. Então, nós fizemos sempre essa orientação à população e vemos o que está acontecendo. Se tem lá, por exemplo, muito resíduo, nós então entramos em contato, né, com outros setores da prefeitura, por exemplo, da MLU, para fazer essa limpeza, porque não adianta nós fazer aplicação de raticida, sendo que eu tenho uma montanha de lixo lá e que é alimento para o animal. Então, nós temos que resolver esse problema. Claro. E aí depois fazer a aplicação do raticida. Lembrando que Porto Alegre apenas faz a aplicação de raticidas em vias públicas, né? Então, orienta-se as pessoas do entorno e faz a aplicação em vias públicas. Porque eu fico pensando no caso das praças, que as pessoas levam seus pets, né? Praças é mais complexo, né? Porque tem geralmente isso, pets, crianças, enfim. Perfeito. Tiago, a gente está chegando ao final aqui do programa. Eu gostaria que tu deixasse assim uma mensagem para a população pedindo essa colaboração, né, para o sucesso das ações de vigilância e prevenção. Eu gostaria de verdade que nós tivéssemos uma redução significativa de casos, não como 2024, que foi mais de 17 mil, 2025 mais de 23 mil casos, né? Então, a gente vê que vem crescendo. Eu gostaria de ver 2026 diminuindo. E para isso, é importante que a população faça a sua parte. Então, eliminação de qualquer criador. Vai viajar, olha o seu pátio em torno. Se tiver algo que possa acumular água, retire e coloca num lugar coberto. Sempre evitar que a gente deixe a água parada, porque o mosquito, ele vai buscar esses lugares. E ele nunca vai depositar todos os seus ovos num lugar, ele vai depositar em vários lugares. Então, quando ele vai ficar procurando ao redor ali onde eu tenho. E lembrando, o mosquito, ele não tem, vamos dizer assim, um poder de voo muito longo. Ele vai 150 metros. Tá? Então, se ele achar vários criadores ali, ele vai ficar por ali. E ele não vai sair dali. E é ali que pode contaminar a sua família. Então, por isso, nós temos que ter responsabilidade, né? Olhar o seu pátio, o seu entorno, falar com o vizinho e eliminar qualquer
objeto que possa acumular água a qualquer criador. Perfeito. Tiago, muito obrigada aí por compartilhar essas informações e essas orientações aqui para a população. Fica claro que a participação da população, a atenção ao meio ambiente e o cuidado com os pequenos detalhes fazem toda a diferença para proteger a nossa saúde. E lembre-se, seja qual for o seu verão, nosso cuidado vai com você, vai tranquilo para o verão, vai com a Unimed Porto Alegre. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no próximo sábado a partir do meio-dia. Até lá! Se você perdeu algum trecho do programa, as entrevistas estarão disponíveis no Spotify do programa Viver Bem Guaíba. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti.